Esta é a vila de Hamad Eia, mais conhecida como a cidade mais quente da África. Tornou-se quase impossível sobreviver neste deserto escaldante, onde as temperaturas chegam a até 54 graus Celsius ou 130 graus Fahrenheit. Além disso, como não há estradas até lá, são necessários dias de viagem de camelo para alcançar esse destino remoto. Então, espera aí, por que esse lugar sequer existe? E não só isso, mas quem mora aqui? O que essas pessoas fazem para viver? Tem água, comida, restaurantes? Essas eram perguntas que eu precisava responder. Após ler todos os artigos que achei sobre esse lugar, descobri que a cidade mais quente da África tem uma história incrível. No início dos anos 1900, uma depressão econômica atingia a Europa. Alemanha, França, Itália e outros países enviavam equipes para regiões subdesenvolvidas da África para criar assentamentos e basicamente roubar todos os recursos naturais da África. Os países africanos não podiam fazer muita coisa a respeito disso porque estavam décadas atrás da tecnologia da Europa, então na maior parte do tempo só podiam permitir que isso acontecesse. A Itália avançou para uma região próxima ao Mar Vermelho, geralmente montanhosa e de alta altitude. Em 1915, enquanto exploradores italianos estavam explorando as terras além das montanhas, eles avistaram um vale colorido que não se parecia com nada que já tivessem visto antes aqui no planeta Terra. Os exploradores chegaram à região de baixa altitude, mas logo viram que não estavam preparados para o calor intenso. O que esses italianos não perceberam é que estavam entrando no lugar mais quente do planeta Terra. Essa região ficou conhecida como Afar, e é extremamente difícil de acessar, daí o nome Afar. Muito difícil de chegar, muito longe. Essa região provavelmente foi formada por uma cratera colapsada por causa da elevação extremamente baixa, que chega a 125 metros ou 410 pés abaixo do nível do mar. A descrição técnica desse lugar, que parece Marte, é um sistema hidrotermal terrestre ao redor de um cone vulcânico de escória na depressão de Danakil, nordeste da cadeia de Erdal, na Etiópia. Mas, a menos que você tenha um doutorado em geologia, isso é basicamente só uma grande mina de sal. Como o sal é muito valioso, os italianos sabiam que precisavam controlar essa nova região. O único problema era que era quente demais. Esses exploradores italianos fizeram o que qualquer um faria e reivindicaram a região como deles, chamando-a de Dalol, que significa terra das cores diferentes. Eles retornaram à Itália para se reagrupar e planejar estratégias. Embora Dalol estivesse inteiramente dentro das fronteiras da Etiópia, o governo da Etiópia não podia fazer nada a respeito porque, bem, em primeiro lugar, Dalol fica literalmente no meio do nada devido ao calor extremo. Além disso, a Itália era muito mais avançada que a Etiópia, então a Etiópia sequer tentaria reagir. Em 1917, a Itália voltou à sua recém-descoberta mina de sal com um plano. O plano era construir uma ferrovia de Dalol até um porto no Mar Vermelho chamado Mersa Fatima. Exportar sal e recursos de Dalol para o Mar Vermelho seria muito lucrativo, dada a quantidade de navios que passam pelo Mar Vermelho rumo ao Canal de Suez anualmente. O único problema era que os italianos queriam construir essa ferrovia no lugar mais quente da Terra, onde literalmente não há nenhum material além de sal. Então, o que os italianos fizeram? Eles decidiram construir a estrutura da ferrovia usando sal. Os blocos de sal que foram extraídos da terra da região de Dalal realmente se mostraram um material de construção sólido, e, em abril de 1918, a ferrovia estava completa. Os italianos formaram uma pequena vila que também chamaram de Dalol, bem ao lado do Lago Azal, onde estava a maior parte do sal. Dalal era excepcionalmente quente, não apenas porque a civilização foi formada em uma terra de altitude tão baixa, mas também por causa dos gases emitidos pelas salinas. As aberturas cônicas em Dalal funcionam como saídas naturais para o que está sob a superfície da Terra. Bolhas de ácido fervente sobem à superfície através das fontes termais. O calor vem de todas as direções e é do tipo que o corpo humano não foi feito para suportar. Dalol tem a maior temperatura média anual de qualquer lugar do mundo, chegando a 35 graus Celsius ou 96 graus Fahrenheit. A média das máximas diárias costuma passar dos 46 graus Celsius ou 115 graus Fahrenheit, e as noites realmente não esfriam muito por causa do ar ácido que sai das salinas. A temperatura mais alta já registrada em Dalol foi impressionante, 54 graus Celsius ou 130 graus Fahrenheit. Com temperaturas tão altas assim, é extremamente raro encontrar qualquer animal, quanto mais civilizações humanas. Apesar do clima extremamente inóspito, os italianos continuaram sua operação de mineração em Dalol, transportando o sal pela ferrovia. Não havia realmente árvores para dormir embaixo, sombra para se proteger do sol ou qualquer material para construir abrigo, então os italianos recorreram ao que sabiam fazer de melhor. Sim, você adivinhou. Sal. Os italianos formaram blocos de sal para construir suas casas e abrigos.
Além de um pouco de madeira importada para Dalol, os italianos só tinham sal para sobreviver. A mineração continuaria até depois da Primeira Guerra Mundial, quando o custo de extração do sal se tornou maior do que o lucro obtido com a venda do sal. Uma combinação do calor insuportável, junto com os perigos de viver em uma área com gases tóxicos que estão literalmente sendo emitidos da superfície da Terra, acabou forçando os italianos a abandonarem seus sonhos de mineração de sal, que duraram muito pouco, e voltarem para de onde vieram. Dalol se tornou uma cidade fantasma, onde a população caiu para zero e o que restou das casas e automóveis ficou assando sob o sol do deserto. Mas isso acabou sendo só o começo do que viria no Vale de Dalol. De 1951 a 1953, uma cidade ao norte, Asmara, que ficava no país da Eritreia, enviou trabalhadores para Dalol para minerar o sal. Em 2 anos, trabalhadores da Eritreia mineraram e venderam algumas toneladas de sal para a Índia, mas a operação durou só esse período. Na década de 1960, a Parsons Company dos Estados Unidos veio para Dalol e realizou algumas pesquisas geológicas sobre o clima e a geografia de Dalol. Em 1965, os Estados Unidos queriam transformar Dalol em uma mina de sal moderna, então perfuraram 10.000 buracos diferentes em 65 locais ao longo da planície de sal. Mesmo para a tecnologia moderna dos Estados Unidos, os americanos logo notaram o calor da região e suspenderam as operações em Dalol. Tentativas de países estrangeiros de explorar os recursos naturais da Etiópia, ironicamente, fracassaram. Esses fracassos deixaram apenas um grupo que restou para tentar se aproveitar da abundância de sal. Esse grupo eram os nativos das aldeias etíopes próximas, mais conhecidos como os Afar. Agora, todas essas aldeias próximas na verdade não eram tão próximas assim. A Etiópia é na verdade o país de maior altitude de toda a África, então os etíopes não precisam viver no calor extremo do Vale de Dalol. Quando os Afar chegaram à região, tentaram primeiro se estabelecer no povoado abandonado de Dalol, onde restavam apenas pedaços de metal e blocos de sal. Os etíopes perceberam que reerguer um povoado aqui seria quase impossível devido ao calor extremo e aos gases tóxicos. Então decidiram se mudar alguns quilômetros da planície de sal para uma área igualmente quente, mas com menos gases tóxicos no ar. Esse novo povoado seria chamado de Ahmad Eya. Hoje, Ahmad Eya tem uma população impressionante de 4.000 pessoas, todas vivendo aqui no povoado mais quente do mundo. A temperatura média de Ahmad Eya é mostrada neste gráfico, onde a máxima diária média chega a 35 graus Celsius ou 95 graus Fahrenheit, e a mínima diária desce até 24 graus Celsius ou 75 graus Fahrenheit. Isso é obviamente a média anual, então você pode imaginar o quão quentes são esses verões. Os afares locais construíram cabanas feitas de madeira e plástico. Geralmente faz tanto calor nas cabanas que o povo afar dorme do lado de fora, sob as estrelas, em suas camas. Como pode imaginar, as condições aqui são muito difíceis, sem eletricidade e com pouca água. A maioria dos habitantes de Ahmad Eya ganha a vida com o comércio de sal. Eles extraem o sal do Lago Assal e depois usam camelos para transportar o sal até o assentamento mais próximo, Berhale. Essa é uma jornada extremamente difícil. Como o calor impede caminhadas diurnas até para camelos, a viagem ocorre só à noite e leva de 2 a 3 dias. Berhale é um pequeno povoado no deserto, geralmente apenas um ponto de parada antes que camelos e o povo afar sigam para a próxima cidade, Mikkel. Mikkel é muito maior e tem a infraestrutura para processar os carregamentos de sal. De volta a Ahmad Eya, o clima extremo não é a única coisa que coloca a vida dos afares em perigo. Em 2012, 5 turistas foram mortos nos arredores de Ahmad Eya por supostos militantes do país logo ao norte. A Etiópia e a Eritreia têm tido disputas de fronteira bastante sérias. Por causa desse ataque, a Etiópia construiu uma pequena base militar em Ahmad Eya e agora tem segurança armada espalhada pelas áreas turísticas populares da região de Dalol. Os afares locais avisam qualquer turista que visita para ficar atento, porque a disputa de fronteira não parece que vai acabar tão cedo. Se você quiser visitar Ahmad Eya algum dia, há um hotel na base, mas como é tão quente, provavelmente você vai acabar dormindo do lado de fora mesmo. Você garantiria atendimento de primeira ao cliente, mesmo sem ar-condicionado. Chegar a Ahmad Eya é extremamente difícil, mas não tão difícil quanto chegar à ilha mais remota do mundo. A ilha de Tristan da Cunha fica no meio do Oceano Atlântico, e este vídeo vai mostrar como 264 pessoas conseguem viver em uma ilha tão isolada do resto do mundo.